Olá, meu nome é Franklin e eu vou fazer uma exposição bíblica na Epístola de Paulo a Filemon. Meu intuito é fazer com que você conheça mais a Bíblia e, portanto, assim como o nome do meu canal, Simples Palavras, eu quero da forma mais simples possível poder lhe ensinar a Bíblia para que você tenha um entendimento panorâmico, um entendimento profundo acerca do que a Bíblia quer nos dizer. Deus fala na sua palavra que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, nós vemos o que está acontecendo hoje com o Evangelho, a forma como está sendo disseminado e muitos erros, muitas loucuras, muitas meninices estão sendo feitas em nome de Deus. E quando estudamos mais a Bíblia, quando nos aprofundamos mais na palavra, então a tendência é com que cresçamos e possamos estar atentos a tudo que está acontecendo aí fora e assim também cuidando de nossas vidas espirituais e tomando cuidado com os falsos mestres que está aí enganando a muitos, tá bom? Então a minha metodologia de ensino eu vou ler, gostaria que você estivesse com a Bíblia, também com você, e você me acompanhasse versículo a versículo, porque eu costumo ensinar dessa forma, versículo a versículo, para que nós possamos compreender da maneira mais simples possível a palavra, tá bom? Então vamos lá. Epístola de Paulo a Filemon, certo? E nós vamos falar acerca desta carta, por que ela foi feita, para que ela foi feita, quando ela foi feita, por quem ela foi feita, e já vamos responder logo essas perguntas. Para você que ainda não sabe, esta epístola ou carta, ela foi feita pelo Paulo, tá? O Paulo da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele foi o que fez esta carta. E quando ele escreveu esta carta, ele estava em sua primeira prisão, lá em Roma, tá bom? Quando ele fez essa carta foi datada do ano de 60 a 62 depois de Cristo, ok? E Paulo tinha um intuito em escrever esta carta, que eu vou falar mais à frente, e portanto eu gostaria que você me acompanhasse para que você entendesse melhor, tá bom? Então vamos junto comigo acompanhar a leitura da Bíblia. Vamos lá. Filemon só tem um capítulo, certo? E portanto vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Vamos observar que quando Paulo ele já começa a escrever esta carta, ele já fala que ele já é um prisioneiro. O interessante de Paulo é que ele, apesar de estar preso em uma cadeia física, ele ainda se intitula realmente um prisioneiro de Cristo. Ele entende que ele está ali por conta da palavra, do que ele prega, e portanto ele não se desespera com tudo isso que está acontecendo na vida dele. É interessante notar que, apesar de estar preso, ele sabe que ele está ali preso e que aquilo tudo ali tem um propósito para a vida dele e para a vida de outras pessoas. Então, nós vamos ver isso mais à frente. E ele fala, Paulo, prisioneiro, ainda no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, ele está escrevendo essa carta para Filemon, certo? Nós vamos saber quem era Filemon e saber algumas coisas dele. Então, ele escreve essa carta a Filemon e ele diz que Filemon é um colaborador dele. Vamos no capítulo 2, vai falar mais o seguinte. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então ele escreve esta carta. Ele escreve esta carta para Filemon, ele escreve esta carta à irmã Áfia e ao Arquipo, que são companheiros de lutas.
E além do mais, ele escreve esta carta à igreja que está em tua casa. Olha só, a irmã Áfia era provavelmente a esposa de Filemon. O Arquipo era provavelmente o filho de Filemon. E Filemon, para quem não sabe ainda, Filemon ele tinha escravos naquela época. Era de costume, naquele tempo, ter-se escravos. E, portanto, era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Tá? O Filemon, ele tinha essa condição e ele tinha escravos. Tá? Mas ele era um colaborador de Paulo. Ou seja, ele era um irmão em Cristo. Ele, ali, dentro da sua própria casa, ele tinha uma igreja. Aliás, era costume antigo. Observe que não se tinha templos como nós temos hoje, templo de tal igreja, de tal igreja, de tal igreja, de tal igreja, a não ser as sinagogas, mas não havia templos. Né? E o que acontece? A igreja, ela se reunia dentro de casas, dentro das casas dos irmãos, se reunia nos pátios dos templos, então era a forma com que eles se reuniam. E o interessante é que eles oravam, eles estavam ali juntos, participavam, comiam juntos, né, oravam juntos, buscavam a Deus juntos, aprendiam mais de Deus juntos. E o Filemon, ele era um desses colaboradores de Paulo. Mas vamos lá mais à frente, no versículo 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a saudação normal de todos eles. E no 4 ele vai falar, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo era um homem de oração. Paulo orava e a todos quantos eram colaboradores dele, ele estava ali sempre orando para que Deus desse força, para que Deus ajudasse, para que Deus continuasse fazendo crescer e continuasse fazendo com que a obra fosse à frente. Então, ele fala isso, ele agradece a Deus sempre por essas pessoas, né? Sempre pelos seus colaboradores. No 5 ele vai falar, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Ou seja, Paulo, ele entende que Filemon era um homem de muita fé, era um homem santo, era um homem que tinha muito amor, né? E todas as qualificações de um cristão verdadeiro. Ele é alguém que tem fé, ele é alguém que tem amor, e para todos nós sabemos que o evangelho ele é totalmente embasado no amor. Então, se você for realmente se diz um cristão, mas não ama, então você precisa rever os seus preceitos e entender que aquele que não ama, se você não ama, se você só ama de fachada, só ama de palavras, mas você não ama de atitudes, então você precisa realmente rever a sua conduta com Deus, você precisa realmente rever se realmente você é um cristão. Né? Porque o cristão ele é alguém que ama. E é por isso que na palavra fala, né, os 2 mandamentos, aqueles mandamentos supremos, que amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo, né, a sua sabedoria, com tudo que você tem, e depois amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Observe que o evangelho ele está totalmente embasado no amor. E, portanto, esse amor é muito importante para todo crente. Se você é cristão, então você ama. Se você é alguém que realmente busca a Deus, você entende que o seu adorar a Deus está no amor ao próximo. Quer amar a Deus? Então ama o teu próximo. E assim, nós podemos ver que Filemon era uma dessas pessoas. Né? No versículo 5 ainda, Paulo fala que ele era ciente, ele entendia que Filemon era alguém que tinha amor e era um homem de fé e que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Então, ele não apenas amava a Deus, mas amava a todos os santos, a todos os seus irmãos. No versículo 6 ele vai falar, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Né? Então, esta comunhão que
que Filemon ele produzia na vida de todas as pessoas era algo muito subjetivo, era algo muito bom, que trazia fé, né? E além da fé, ele trazia um pleno conhecimento de Deus, porque um verdadeiro cristão, ele é alguém que busca o entendimento, ele não apenas aprende do que falam por aí por afora, né? Não só aprende ouvindo o que o seu pastor fala, mas ele é alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade. Está escrito isso, que o bom obreiro, ele sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos entender. E é por isso que na palavra fala que nós devemos meditar na palavra de Deus, não apenas ler, né? Existem pessoas que já leram 100, 20, 30 vezes a Bíblia toda, mas se você parar para analisar, ele não tem um aprofundamento bíblico, coisa que realmente todo cristão tem que fazer. Você precisa estudar, você precisa aprender mais, você precisa entender contextos, histórias, o que estava acontecendo naquele tempo, né? O que estava acontecendo naquele tempo é para hoje, é para você, ou era para aquele povo, ou era para aquela época, né? O que era para o povo judaico não é para nós hoje. E hoje nós estamos vendo essa miscelânea de pregações, de ensinamentos, é uma mistura leis com graça, e aí nós vemos essa miscelânea toda e vemos aonde chegou esse evangelho, né? Então, tá difícil, mas é importante com que, de verdade, existam pessoas que queiram ensinar mais, da maneira correta a Bíblia, da maneira mais simples possível a Bíblia. Então, que Deus ajude, né, que nasça mais pessoas que tenham coragem. Eu sou muito tímido, eu não tenho intimidade com câmeras, nada, mas o meu amor e zelo pela palavra em querer ensinar e fazer com que você entenda algo que não é tão difícil de entender, só basta ter um norte, alguém que lhe ajude. Então, eu tenho certeza que você vai crescer mais. Eu estou aqui para isso, para poder lhe ajudar. E, portanto, que você também esteja interessado em aprender. Porque hoje nós vemos que muitas igrejas, elas vivem de festas, vivem de campanhas, vivem de tudo, mas o ensino profundo da palavra, o ensino profundo da Bíblia, ele é bem deixado de lado. Logicamente que existem igrejas que se dedicam ao ensino, e essas igrejas estão de parabéns, né? Mas eu também entendo que existem muitos cristãos que não estão interessados em aprender. Eles querem as bênçãos, eles querem a prosperidade, eles querem os privilegismos, eles querem tudo menos aprender de Deus. E quando eles entendem que o evangelho ele anda totalmente interligado e junto com o sofrimento, aí que muitos pulam fora mesmo, não querem nem saber de Bíblia, não querem aprender, tem medo. Mas aquele cristão que deixou já de beber o leitinho espiritual e agora está comendo, né, comida sólida, ele entende que no mundo ele vai ter aflições, ele vai padecer lutas. A própria Bíblia mostra, se você parar para analisar, todos os apóstolos sofreram, o próprio Jesus Cristo sofreu, todos eles passaram por lutas, dificuldades, né, perseguições, passaram muita necessidade, né, foram presos, mas eles se alegravam, eles não deixavam se abater, né, pelas circunstâncias que a vida estava trazendo para eles. Por quê? Porque eles entendiam de verdade que o Evangelho, ele não é isso que está sendo pregado hoje. O Evangelho é algo de consistência, o Evangelho é algo para homem, o Evangelho é algo que não é para menino, né, mas é para homem, tá? Então, vamos lá. No 6, então, essa comunhão, né, que ele trazia para as pessoas, né,
fazia com que esse pleno conhecimento de Deus viesse a ser exacerbado, né? Porque Filemon, ele também era um dos mestres. E para você que não sabe, né, Filemon, ele era um dos mestres, né? Ele foi um dos mestres da igreja de Laodiceia, a igreja lá de Apocalipse, tá? Então, era um homem que tinha, assim, um conhecimento muito bom de Cristo, tá bom? Mas vamos lá. 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Observe que Filemon, além de ter amor, além de ser um homem que tinha muita fé, ele era um irmão que realmente confortava os outros irmãos, né? Ele confortava os corações dos santos, ele reanimava, né, aqueles irmãos que estavam em grande tribulação. Não era fácil ser cristão nesta época. Haviam muitas perseguições, mas Filemon era uma das pessoas que reanimava esse povo, que reanimava os irmãos que estavam ali. Não, meus queridos, vamos, nós somos de Cristo e Cristo é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, Filemon, né, era alguém que animava, era alguém que por intermédio dele, ele levantava muitos irmãos que estavam passando por situações muito difíceis, ok? Vamos para o 8. 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, observe que Paulo, sendo o apóstolo de Cristo, tá? Ele entende que ele tem esta liberdade para com Filemon para poder até mesmo ordenar a ele. Mas ele prefere não agir dessa forma. Ou seja, ele tem toda a autoridade para até ordenar a Filemon. Mas olha só o que ele vai falar no versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, ele não usa de sua autoridade apostólica para poder falar com Filemon, ou pedir, seja o que for. Mas ele prefere pedir em amor, ele prefere solicitar em amor, não agindo de forma, né, arrogante ou de forma ordenativa, nada disso. Ele fala em nome do amor, ele fala com mansidão, né? E ele se intitula o velho e prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele já estava em idade já um pouco avançada. No 10, vai falar, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ok, então vamos lá. Paulo agora, ele fez essa carta para Filemon. Ele escreveu essa carta para Filemon, né, saudou lá a nossa irmã Áfia, ao irmão Arquipo, né, a igreja que se agrupava ali, né, na casa de Filemon, né. E agora ele vem e solicita em favor desse tal Onésimo, né? Observe que quando ele fala o seguinte, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Mas vamos mais à frente que você vai entender melhor. No 12 fala o seguinte, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Ele envia quem de volta? Ou seja, ele falou que solicita em favor do filho Onésimo e agora ele o envia de volta para Filemon. Mas vamos entender mais um pouquinho o que quer dizer isso, tá bom? No 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ou seja, Paulo agora, ele escreveu essa carta e a carta está ficando mais elucidada. A gente está dando para enxergar o motivo pelo qual Paulo escreveu esta carta para Filemon. Então ele escreveu essa carta para solicitar em favor do filho Onésimo que gerou entre algemas. Não é que Onésimo é filho dele, tá? Mas foi gerado entre algemas, ou seja, Paulo pregou esse evangelho para Onésimo
e ele, como estava preso, né, então ele pregou este evangelho para Onésimo, e Onésimo foi e aceitou a palavra, ao evangelho da graça, a Cristo propriamente dito, e agora se torna filho da fé de Paulo, tá certo? E aí Paulo fala o seguinte, acerca de Onésimo, olha, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração, ou seja, olha, Filemão, eu estou enviando Onésimo, tá? Em pessoa, mas eu estou enviando uma pessoa que é muito caríssima para mim. É o meu próprio coração. Ou seja, era uma pessoa, Onésimo era uma pessoa que Paulo tem muito apreço. Por quê? Ele vai falar no 13, ele vai mostrar um pouquinho no 13, ele vai falar, olha, eu queria conservá-lo comigo mesmo. Ou seja, Paulo queria que Onésimo continuasse com ele lá, tá? No presídio, em teu lugar. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ou seja, Onésimo era uma pessoa que ajudava muito Paulo nas algemas, certo? Era alguém que estava ali rente com Paulo, era alguém ali que estava ajudando a Paulo enquanto ele estava preso, né? E então, por isso que ele fala, olha, eu mando o meu próprio coração, eu estou mandando uma pessoa muito caríssima, eu estou mandando uma pessoa que realmente estava me ajudando muito aqui, mas eu preciso enviar ele de volta para você, e nós vamos entender o porquê que Paulo precisa enviar o Onésimo de novo para Filemão, tá bom? Então vamos lá. 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, Paulo não queria constranger, certo, Filemão, para que ele aceitasse de novo Onésimo, porque ele pediu. Mas Paulo quer com que nasça dentro de Filemão o verdadeiro desejo de querer que Filemão volte para a casa dele, e esse desejo tem que partir do coração de Filemão. Ou seja, Paulo quer que Filemão tenha esse desejo sincero em querer que Filemão volte, retorne de novo para a sua casa, tá bom? Mas vamos lá. 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ou seja, olha só, nós vamos ver agora que Onésimo foi afastado temporariamente de Filemão, a fim de que o recebas para sempre. Gente, deixa eu falar logo o motivo dessa carta, né? Eu já vou explicitar logo o motivo dessa carta. Olha só, como eu falei logo no início, Filemão, ele tinha escravos. E o Onésimo, o bendito Onésimo, ele era um dos escravos de Filemão. Mas tudo indica que uma certa feita, Onésimo deu uma louca na cabeça, parece que roubou algumas coisas de Filemão e fugiu para Roma. Sendo escravo ainda, fugiu. Né? Fugiu sem pedir licença, ou seja, ele fugiu. Lógico que não vai pedir licença porque ele fugiu. E então, né, nesta fuga, ele foi lá para Roma, conheceu Paulo entre as prisões. E no que conheceu Paulo, Paulo foi, pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo agora foi, aceitou a Cristo. E agora, né, Onésimo ali, arrependido, né, provavelmente porque Paulo falou com ele, Onésimo, o que você fez foi errado. Onésimo, você precisa voltar para Filemão, né? Antes de tudo, você tem que entender que você fez errado, você fugiu, você roubou, né? Você fugiu, roubou e agora, né, desapareceu, e você precisa voltar. Você precisa chegar lá, pedir perdão, você precisa assumir o seu erro, você precisa cumprir o que precisa ser cumprido, tá? E então tudo indica que foi esse o acontecimento, entende? E aí por isso que Paulo fala, olha, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os recebas para sempre. Observe que, como Paulo, um homem de
é um homem de Deus, porque ele entende que tudo isso que aconteceu, houve realmente uma vontade, até uma permissão de Deus na vida de Onésimo, porque se não acontecesse isso, provavelmente Onésimo não conheceria Cristo, não iria entender, né, este evangelho que foi pregado por Paulo. Muitos dizem que santo de casa não faz milagre, e muitas vezes é verdade mesmo, né? Apesar de Filemão ser um pregador da palavra, né, mas ainda assim é dono de escravos e sabe-se lá, né? Não sabe se o Filemão pregou para Onésimo ou se não pregou, mas houve realmente, precisou-se haver esse afastamento dos dois, tanto de Onésimo quanto de Filemão, de Onésimo fugindo de Filemão, para que agora ele venha a ser recebido de uma forma completamente diferente. Então, muitas vezes quando vocês passam por lutas, muitos ficam indagando, muitos ficam, muitas vezes, falando mal, né? Indagam a Deus, falam muitas coisas que não convêm, mas o interessante é que Deus, ele não olha só o aqui e agora. Deus olha um todo, Deus sabe o que você vai ser daqui a sei lá quantos anos, né? Então Deus, ele não olha apenas o aqui e agora. Então, todas as coisas, né, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E é interessante notar que, mesmo apesar das lutas, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas elas vêm para fazer você crescer. As lutas vêm para você ser um bom cidadão, crescer como cidadão, crescer como cristão. As lutas vêm para que você aprenda com as lutas e venha poder ajudar ao seu próximo, que também muitas vezes vai passar por situações bem parecidas com a sua, mas você que já está ali expert nas lutas, né? Você vai poder ensinar ao seu irmão ou poder ajudar aquela pessoa que realmente está precisando da sua ajuda. Então as lutas, como eu falei logo no início, eles andam totalmente interligados. Evangelho e lutas, eles andam juntos. Então você vai sofrer, meu querido, me desculpe falar isso, mas você vai sofrer. Nós temos que sofrer, porque com o sofrimento nós crescemos. Com o sofrimento vem a esperança, com o sofrimento vem a alegria. Porque se só tivesse sofrimento, você não conheceria a alegria, né? Então, a alegria virá. Então, talvez você que esteja passando agora por esta luta, dê glória a Deus e graças a Deus. Eu sei que é difícil, é muito difícil. E tem pessoas que estão passando por lutas que são inimagináveis para nós, né? Eu sei que talvez você esteja aí com um filho que foi desenganado pelo médico, e é muito difícil, né? Tem que ter muita fé. Mas você precisa entender que Deus, ele está contigo, que Deus, ele não te abandona, que Deus, todas as coisas, ele faz para o seu bem. Por mais que muitas vezes você não entenda, mas Deus quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para as nossas vidas. E quantas dificuldades você já passou na vida, não é verdade? Você já passou por muitas dificuldades e hoje você está aí dando risada, dando glória a Deus, enquanto outras pessoas estão passando por grandes lutas. Mas devemos orar por essas pessoas. E você que está passando por lutas, ore, busque a Deus, fique em contrição com Deus, busque mais a presença dEle. Porque eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, mas com Deus nós vamos conseguir. Mas vamos lá. Então, como eu falei, né, Onésimo era o escravo de Filemão. Ele fugiu, né, roubou os bens de Filemão e ele foi para Roma e lá ele conheceu o Evangelho através de Paulo. Mas aí Paulo vai e escreve esta carta para poder agora, né, Filemão receber de volta Onésimo.
certo? Basicamente é isso que nós estamos lendo até agora. Mas vamos mais à frente. No versículo 16 ele fala, olha, quem sabe, né? Você receba ele não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Então, irmãos, Paulo pede, ele está fazendo um pedido, né, que, olha só, Filemão, se você puder, não receba ele mais como escravo, não, receba ele como seu irmão. Agora, olha que situação Paulo está colocando Filemão, porque Filemão é dono de escravos. Os outros escravos que ficaram ali quietinhos na casa com Filemão, pensa aí agora. Agora vem o Onésimo, roubou, fugiu e agora volta se dizendo cristão. E agora, ele que roubou, que fugiu, né, que fez o mal para Filemão, agora ele é bem recebido e não mais como escravo, e agora como irmão. Ou seja, é outro tratamento. Agora imagina a confusão que ficou na cabeça daqueles escravos lá de Filemão. Desculpa. É uma situação realmente bem complicada, né, para Filemão, que passou por essa situação. Foi uma situação bem complicada, né? Mas é importante notar que Filemão o recebeu como irmão. E isso mostra o quanto o evangelho ele é realmente família. Ele não é um evangelho julgador. Hoje, muitos que se dizem cristãos, eles vivem de julgar. Ele é maconheiro, ele é isso, ele é aquilo, ele é sei lá o que e tal. Mas o verdadeiro cristão, ele é alguém que olha diferente. Ele é alguém que entende que apesar daquela pessoa estar passando por aquela dificuldade, aquela situação, né, que muitas vezes é momentânea, que vai ser momentânea, que vai servir ali realmente para que ele seja recebido, né, para sempre agora no reino de Deus. Muitos cristãos, eles apontam, eles falam mal, quando nós devemos orar. Aquele que muitas vezes enxergamos um drogado, uma prostituta, ou seja lá o que for, o verdadeiro cristão entende que aquela pessoa, e ele enxerga aquela pessoa como um homem de bem, como um homem que vai se libertar daquela situação, como um homem que vai crescer e que está passando por tudo aquilo, mas aquilo tudo que ele está passando é momentâneo, porque Deus tem algo na vida dele e vai fazer com que aquela vida seja transformada e liberta e ele venha a ser um grande homem de Deus no futuro. Então, o verdadeiro cristão, ele é alguém que olha desse jeito e não da forma com que muitos estão olhando hoje em dia. Mas, então, interessante é que Paulo pede para Filemão, né? Vou ler de novo o versículo 16. Olha, quem sabe não receba como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Então, receba ele no Senhor, receba ele como seu irmão, receba ele realmente como alguém caríssimo. E entenda, Onésimo, o nome Onésimo significa útil, né? Porém, Onésimo foi inútil muito tempo para Filemão. Mas agora ele é uma pessoa que é útil. Foi útil a Paulo e agora ele vai ser útil para Onésimo, ou para Filemão. Então, irmãos, é muito legal, né, quando a gente, de uma maneira simples, simples palavras. Observe que eu não uso muito teologia, eu tento ser o mais normal possível para que você entenda da maneira mais tranquila possível. E é isso que eu quero, com que pelo menos você entenda cada uma das cartas, cada um dos livros, e eu vou estar fazendo isso sempre com você, tá bom? Vamos lá, no 17 ele vai falar o seguinte: se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Paulo estava realmente ali confiante que Filemão iria recebê-lo de volta, tá? E ele até faz esse apelo: receba como se fosse a mim, Filemão. Olha, ele mudou muito, ele é um cara muito
nota 10, ele, poxa, ele ajuda mesmo, está me ajudando muito, e receba ele. E aí no 18 ele vai falar, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ou seja, eu peço que ponha tudo na minha conta, o que ele furtou, né? Para a sua fuga, e eu pagarei tudo. Basicamente é isso. Né? Se ele te roubou alguma coisa, se ele furtou alguma coisa para poder vir nessa viagem e tal, olha, põe na minha conta que eu vou pagar tudinho de volta para você, tá bom? E aí ele vai e fala, olha, no 19, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo, né? Então, Paulo, ele fala que ele próprio está escrevendo essa carta. Ele vai pagar, ele não vai ficar devendo nada, tá? Porque é assim que o cristão deve ser. Não deve dever nada a ninguém, e sim só o amor. Mas aí o cristão deve a fulano, ciclano, paga, compra e não paga, é alguém que é bem enrolado, é alguém que realmente as pessoas ficam até, rapaz, não venda para ele não, porque ele compra, mas não paga. Cuidado. Então, né, são pessoas que realmente dá até medo, né, da gente trabalhar com esse tipo de gente, né? Ou no seu trabalho enrola, é preguiçoso, ele fica trolando o tempo, né? Fica roubando o tempo. Então, o verdadeiro cristão ele não faz isso, né? O verdadeiro cristão ele trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. O verdadeiro cristão, quando o chefe não está lá no setor, aí que ele trabalha mais ainda, que ele faz o melhor porque ele está fazendo para Deus, ele não está fazendo para o chefe, ele está fazendo para Deus. Então, o cristão ele é alguém que paga todas as suas contas e só deve uma coisa, o amor. Então vamos lá, no 20 ele fala, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, o único pagamento que quero neste momento é o perdão de Onésimo. Isso me deixará muito feliz. Então Paulo está ali lutando com unhas e dentes para que Filemon venha a perdoar Onésimo. Isso é muito importante, né? O perdão. Talvez você esteja com dificuldades para perdoar. Se você é uma dessas pessoas, me desculpe te dizer, mas você está entre algemas. Você está enjaulado, você está preso. Não a pessoa que precisa do teu perdão, ela está livre. Né? Ela está livre, ela está comendo, ela está gozando a vida, enquanto você está aí, né? Todo chateado, todo triste, né? Todo enclausurado aí, sem liberar o perdão. O cristão é alguém que libera o perdão. Você precisa perdoar, você precisa amar, até mesmo aqueles que te perseguem. É difícil? É muito difícil. As coisas acontecem sem você procurar. Muitas coisas que acontecem na sua vida você não procurou, mas pessoas vão te caluniar, pessoas vão lhe apontar o dedo e muitas vezes nós ficamos chateados. Mas é importante com que você lute com relação a tudo isso. Eu não digo para você gostar da pessoa, vamos lá, né? Porque é uma diferença entre gostar e amar. Existem pessoas que eu não gosto de estar junto. Existem pessoas que, né, eu não gosto. Por exemplo, pessoas que xingam muito. Eu não gosto de estar perto de pessoas assim. Eu me sinto mal. Pessoas que têm, né, um palavrear de duplo sentido, que falam muito pornografia. Eu não gosto de estar junto de pessoas assim. E tem pessoas também que eu não gosto, sabe? São pessoas que me fazem mal. São pessoas que são falsas comigo. Mas eu preciso amar essas pessoas. Então há diferença entre o gostar e o amar. O amar é o seguinte, se essa pessoa que você não gosta, muitas vezes de estar junto, sei lá, qual o motivo for, você não gosta dela, mas se ela precisar de você, aí sim, você vai agir com amor agora. Você vai ajudar essa pessoa no que for preciso. É isso que é o verdadeiro amor. Amor não é palavra, amor é ação.
Amor é atitude. Amor é o que Cristo fez por nós. Se deu, se fez maldição por nós, né? Se entregou por nós naquele madeiro, naquela cruz. Esse foi o verdadeiro amor. O amor, ele foi demonstrado, houve uma ação. Então o amor, ele é constituído não de palavras, mas de ação. Se você é alguém que diz que ama, então mostre isso com atitudes, não com palavras. Né? O que adianta você dizer que ama a esposa? Eu te amo, esposa, mas a sua atitude é de estar traindo-a. Então você não ama coisa nenhuma, né? Porque o verdadeiro amor, ele é aquele que preserva, ele é aquele que de verdade gera ação, e ação em cima de ação. Se você é alguém que ama, então você é alguém que ajuda, você é alguém que se doa, você é alguém que faz pelo seu próximo, muitas vezes não gostando dele. Existem pessoas que são dificílimas de lidar, não gostamos de estar perto dessas pessoas, mas se ela precisar de uma ajuda sua, de um tempo seu, de um ensinamento teu, seja do que for, de um dinheiro teu, de uma ajuda, sei lá aonde, o amor, ele fala mais alto, o amor, ele vem em primeiro lugar. Então, você é alguém que ama, então mostre através de suas atitudes. Assim como o Paulo pediu a Filemon, mostre-me, eu quero o teu perdão para Onésimo. E aí no 21 ele vai falar, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ou seja, Paulo tinha plena certeza e convicção que Filemon iria perdoar Onésimo. E no 22 ele vai falar, e ao mesmo tempo, prepara-me uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E é interessante notar que eles tinham realmente muita comunhão com os outros, e quando saísse da prisão, então que o Filemon viesse a receber ele, é isso que ele estava pedindo. No 23 ele vai falar, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Tá bom? E, irmãos, esta realmente é a carta que Paulo escreveu para Filemon. É uma carta simples, né? Dá para se notar que é muito simples. Porém, é uma carta, eu acho que é das mais desconhecidas entre todo o meio evangélico, todo o meio cristão. Se você perguntar a qualquer cristão quem é Filemon, o povo vai dizer, é um povo, é uma cidade, a grande maioria não vai saber, entende? Mas hoje eu tenho certeza que você aprendeu essa carta, que ela é simples, né? Ela é simples e, portanto, tenho certeza que você aprendeu, tá? Então, eu só quero falar algumas coisinhas aqui. Como eu falei para vocês, o Onésimo, depois de tudo isso, ele foi aceito ali por Filemon, e Onésimo, meus irmãos, depois de tudo isso, ele veio a se tornar mestre, veio estar ali, ajudando ali, pastoreando a igreja de Éfeso também. Então, se não fosse o amor de Filemon, o perdão de Filemon, talvez Onésimo não fosse nem um mestre, alguém que estava ali cooperando, ajudando e pastoreando também aquela igreja lá em Éfeso. Então, o Onésimo, depois de tudo isso, depois de ter aceito, ele foi mestre lá na igreja de Éfeso e em Laodiceia foi o mestre Filemon. Tá bom? Ele ficou sendo mestre. Mestre, quando eu falo, é que está ali ensinando, que está ali falando de Cristo, está ali conduzindo aquele rebanho, aquelas pessoas para o pleno conhecimento do Evangelho. Então eles foram assim, tá? Onésimo, ele foi, infelizmente, depois de tudo isso, ele foi assassinado, e foi assassinado por conta da verdade, tá? E esta carta, além desta carta, quando Paulo deu essa carta para Onésimo, tá? Para entregar a Filemon, Onésimo também ele veio trazendo tanto a carta para Filemon, como também ele trouxe a carta para os Efésios e a carta aos Colossenses. Tá? Então foi Onésimo, através das mãos de Onésimo, que foram entregues essas cartas, as quais nós hoje conhecemos e vamos conhecer.
Tá bom, meus irmãos? Então, esta é a carta de Filemon. E se você gostou, né, eu peço a você com que você nos apoie nessa missão. Como eu falei, eu sou bem tímido ainda. É o meu primeiro vídeo que eu estou lançando para o YouTube. E eu gostaria que vocês me ajudassem, me incentivassem. Colocar, eu não entendo ainda nada muito de YouTube, mas aperta aí o sininho, dá o seu like ou dá dislike, comenta o que você achou, né? Eu aceito comentários, eu aceito, né, o que você falar, né? E até uma ajuda, vai ser uma ajuda para todos nós, tá bom? Então, que você possa estar aí junto comigo, ore, né, por esse canal, porque o meu intuito é poder ajudar a você para que você venha aprender mais a palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, a paz a todos, fiquem com Deus e obrigado.